noite, espero conseguir, se não, né, vai ser uma pregação longa, começa hoje e termina o ano que vem, não tem problema, tá bom? Josué capítulo 7, do verso 1 a 26, eu não vou fazer a leitura, porque é um texto maior, e se fizer a leitura nós vamos gastar bastante tempo, quando eu voltar para explicar você não vai lembrar o que foi lido, então eu vou caminhar daí, e vamos explicando o texto ao longo da exposição. Basicamente, o que o texto vai falar, se você conhece... O livro é fácil. O livro é o livro de Josué. Então, você sabe que vai falar sobre Josué entrando na Terra Prometida. Moisés tirou o povo do Egito, caminhou com o povo durante 40 anos, andou pelo deserto. No finalzinho, Deus diz para ele, você não vai entrar na Terra Prometida. Moisés sobe ao monte, olha, a terra contempla, e Deus fala, você vai morrer. Outro líder assume o comando, era o auxiliar de Moisés, um homem chamado Josué. Josué era um comandante experiente, um soldado habilidoso, treinado pelo próprio Moisés. E Deus falou, ele que vai conduzir o povo para entrar. Então essa é a história. Nós estamos no capítulo 7, não dá para voltar lá e mostrar tudo. Mas é isso que acontece, eles chegam para entrar na Terra Prometida e Deus fala para eles, olha, vocês vão ter muitas batalhas. Vocês vão enfrentar grandes inimigos, mas não tenha medo, Josué, porque eu serei contigo. Josué, você não deve temer nenhuma das nações, todas essas nações eu entreguei debaixo dos seus pés. Todas elas não podem resistir você. Todos os dias da sua vida, olha só, antes de Josué lutar, Deus falou assim, todas as nações não podem resistir você, mas tem uma cláusula aí, tão somente ser corajoso, para cumprir o que eu estou falando. Se você fizer o que eu mando, você não vai ter... Olha, o povo aí vai ser esmagado por você. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. O que eu falar para fazer, faça. Qualquer desvio, aí você se compromete. Eu garanto a vitória, desde que você ande na linha reta que eu apontar para você. E Josué, então, vai entrar na Terra Prometida, preocupado do que vai acontecer. Então Deus vai fazer com que o Rio Jordão se seque, e mostrando para o povo, olha, o prodígio que eu fiz no Mar Vermelho com Moisés, estou reproduzindo aqui com Josué. Ou seja, Moisés não está aqui, mas eu estou com Josué. Sou eu que conto. E o povo se animou ao ver o rio parando, e a arca atravessando, e o pessoal falou, nossa, Deus é conosco. Moisés morreu, 30 dias de luto, mas Deus continua conosco. Vamos entrar na Terra Prometida e vamos conquistar o que Ele reservou. Dito isso, eu queria que você guardasse uma informação bem simples. Tudo que nós precisamos, todo o povo de Deus, mundo afora, tudo que nós precisamos para viver neste mundo, para vencer nesse mundo, é a companhia de Deus. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de diploma, de dinheiro. É a companhia de Deus. As outras coisas Ele vai providenciar. Tendo Deus ao seu lado, todas as demais coisas vão se acomodar. Ele vai providenciar o sustento, Ele vai providenciar a família, Ele vai providenciar livramentos. É preciso uma única coisa para todos vencerem. E aqui não estou falando de uma igreja triunfalista, não. Estou dizendo que o que é necessário para viver neste mundo e vencer é ter Jesus, ter a pessoa de Deus ao nosso lado. E a segunda lição importante para olharmos para o texto é entender, nós precisamos de Deus ao nosso lado, é só isso. Mas tem uma coisa que faz Deus se afastar de nós, é o pecado. Você e eu precisamos de Deus, só Ele. Mas tem uma coisa que faz com que Deus se afaste de nós, que é o nosso pecado. Então o livro vai ser escrito, todo o livro de Josué vai ser escrito para mostrar que Deus é fiel às suas promessas. Quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre. Então ele chega na Terra Prometida, o que está acontecendo? Ele chega com 12 tribos, essas 12 tribos que estão caminhando na terra, enquanto eles caminham pela terra, eles não têm a menor condição de vencer nenhuma das batalhas. O povo que vive em Canaã era um povo fortificado, estão lá há pelo menos 400 anos. Então, gente, eles tinham muralhas enormes, eles tinham soldados, guerreiros, eles eram fortificados, eles estrategistas, eles sobreviveram a inúmeros ataques, 4 séculos sendo atacados e ninguém venceu. E agora chega esse bando de 2 milhões de pessoas, mas só 600 mil eram de soldados, de homens, né? O resto era mulher e criança. Então eles têm que lutar. Mas a sua ampla maioria, quem são os judeus? Eles eram agricultores.
Eles saíram do Egito, no Egito eles já eram agricultores. Antes de ir para o Egito, eles eram agricultores. Eles mexiam com plantação e cuidavam de gado. E no Egito piorou, porque além de cuidar do rebanho, além de plantar e colher, eles eram amassadores de barro. Eles jogavam-se barro e palha, eles ficavam pisando, pegava barro, fazia tijolo. Era isso. Eles eram máquinas. Habilidade estratégica, zero. Força militar, zero. Quanto de armamento? Pouquíssimo. Só o que eles conquistaram ao longo de alguns anos. Não tinha forja no deserto. Deus não fez eles andarem 40 anos para fazer escudo, arma, não. Chegaram lá, vamos lutar com o quê? Tanto que quando eles chegam em Jericó, eles estão morrendo de medo. Como nós vamos vencer essa cidade enorme? Eles estão apavorados. Deus falou, vocês estão com medo? Estamos morrendo de medo. Não vamos nunca conseguir vencer essa cidade. Vamos jogar o quê contra essa cidade? Areia do deserto? Eu não tenho armas. Então Deus falou, tá bom, vocês estão com medo? Vamos fazer o seguinte, todos os dias, na próxima semana, vocês vão dar uma volta. Cada dia você dá uma volta na cidade de Jericó, a arca de Deus vai à frente, circunde a cidade e volte. Vocês não vão dar nenhum pio. O povo da cidade vai xingar vocês, vai tentar jogar flecha, mantenham-se uma distância segura. Vocês não vão acenar para eles, fazer gesto, não. Pega a arca de Deus, anda em silêncio. Então aquela multidão deu a volta em Jericó, os soldados no muro ficavam olhando e falaram, o que eles estão fazendo? Ninguém vai atacar? Não. Deu a volta para o arraial, fica lá. No dia seguinte, pega a arca, faz de novo. Silenciosamente. Todos os dias. Mas no 7º dia, vocês vão dar voltas e no final vocês vão tocar a trombeta de vocês bem forte, os sacerdotes vão tocar e o povo que não tem arma, não tem escudo, não tem nada, grita. Só isso. E o que acontece? Eles têm uma vitória estrondosa, esmagadora. Irmãos, a Bíblia fala que as paredes, as muralhas de Jericó caíram. E as ruínas de Jericó mostram que as muralhas caíram para fora. Alguma coisa aconteceu de dentro da cidade que fez com que as muralhas tombassem. E Deus foi tão extraordinário que as muralhas, ou parte delas aí, tomba, para que o povo possa entrar na cidade, mas a casa de Raabe, que ficava na muralha, não cai. A parte onde ficava a mulher que ajudou os israelitas, Deus falou, a casa delas não vai cair. Então, há uma série de milagres extraordinários acontecendo. Quem venceu essa batalha? Foram os judeus? Foram os judeus que venceram a batalha? Não, não foi. Quem venceu? Deus. Então, Deus falou o seguinte, já que vocês não quiseram lutar, porque vocês estavam com medo, tudo que estiver nessa cidade, todo o conteúdo dela, qualquer coisa de valor, ouro, gado, prata, roupas, tudo é meu. Não é de vocês. Em outras cidades, vocês podem saquear, pegar o espólio. Mas nessa cidade, avisa todo o povo, vocês não vão tocar em nada. Isso aqui é minha possessão. É algo que eu estou amaldiçoando. Eu vou destruir e ninguém pode pegar. Avisou todo o povo falou, amém, está tudo certo. E a história aqui vai mostrar o que acontece. É nesse ponto que eu queria chegar com vocês, tá bom? A orientação de Deus e algo acontece. O tema da mensagem de hoje é cuidado com os pecados escondidos. Cuidado, o ano está terminando e eu gostaria de fazer uma reflexão, porque o outro ano vai começar. E talvez você esteja com alguns pecados, talvez nós estejamos com alguns pecados escondidos debaixo do tapete para entrar para o próximo ano. E esse texto faz um alerta. Cuidado. Há um novo ciclo renovando. Para os judeus também. Eles entraram numa nova terra, um novo começo. Cuidado para que você não recomece com pecados escondidos. Vamos ver então o que acontece. O versículo 1 do capítulo 7 vai contar a introdução. Diz assim, prevaricaram. Prevaricar aí é a ideia de alguém que não cumpriu o seu dever. A ideia de prevaricar é alguém que sabia algo que tinha que fazer e não fez. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Então a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então eu queria que você guardasse aí o que acontece. Deus falou, não pegue nada. Eles entraram. E um único cidadão, um homem chamado Acã, e aí o texto até descreve para nós quem é o seu pai, quem é o seu avô, dá toda a linhagem dele, falou, esse único homem desobedeceu.
Deus falou, não pega nada, nas outras cidades vocês podem pegar, mas nessa não. Acã entrou e Acã pegou o que estava ali. O problema que nós já devemos aprender, deixa eu caminhar aqui com vocês, cuidado com os pecados escondidos, aquele lixo que é colocado debaixo do tapete. Deus vai apanhar os seus filhos que erram em relação a isso. Fez com os judeus, continua fazendo hoje com a Igreja de Cristo. Aqui tem um mapa que ajuda você a entender um pouquinho e visualizar o que seria a Terra Prometida. Isso que você vê, esse rio frondoso descendo, é o Rio Jordão. Ele então desemboca, ele sai lá em cima do mar da Galileia, que não aparece nesse mapa, ele desce, entra aqui, desemboca no que é chamado Mar Morto. O povo de Israel veio desse lado aqui, ele vem subindo por aqui, passou por vários lugares, luta em Bet-peor, aqui tem o Monte Nebo, e aí quando eles chegam aqui, eles vão parar nesse lugar aqui, Abel-Sitim e Gilgal, e vão ficar aqui acampados, até o momento em que o luto de Moisés termina. Quando o luto por Moisés termina, eles vão atravessar o Jordão, Deus tem que chegar a secar o Jordão. Quando eles atravessam o Jordão, a primeira cidade que tem lá é a cidade de Jericó. Eles vão andar de frente com Jericó. Deus fez dessa forma. Eles só guiaram, a coluna guiava eles, eles podiam ter entrado por outro lugar, mas Deus falou, não, é aqui que eu quero que vocês entrem. Muito bem, olha o que diz Josué 3. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim, aqui chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, então eles chegaram na margem do rio, ficaram acampados 3 dias. O que acontece? Depois de 3 dias, os oficiais percorreram o acampamento judeu e deram a seguinte ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes e levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Então, como é que eu sei que eu tenho que atravessar o Jordão? Fica aí acampado. Se vocês virem a arca de Deus sendo carregada andando, vão atrás da arca. É só isso. Mas tome cuidado com uma coisa, a observação deles, não se tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás da arca. Não se aproxime muito da arca, não. Por quê? Porque vocês são um povo imperfeito, um povo pecador e Deus é santo. Cuidado de vocês se aproximarem demais, porque vocês vão ter problema. Os outros livros, por exemplo, o livro de Deuteronômio, vai ser escrito, ou o livro de Levítico, que vai falar de leis, os judeus começaram a ter problema, porque Deus, o tabernáculo de Deus ficava no meio do arraial. As tribos, as 12 tribos eram divididas, ficavam 3 de cada lado, norte, sul, leste e oeste, e Deus no centro. E porque Deus estava tabernaculando, habitando com eles, o pecado do povo era punido rapidamente. E o povo começou a falar, nossa, complicado, né? Eu faço alguma coisa, a disciplina de Deus vem. Porque Deus está habitando com vocês. Só de passagem, se isso era uma verdade para o povo judeu, porque Deus estava habitando perto deles, o que será dos crentes em que Deus habita neles? Será que tem alguma lição para nos ensinar? Tomem cuidado na proximidade com Deus. Por quê? Porque Deus não gosta de vocês? Não. Deus quer vocês perto. Mas cuidado, porque se vocês se aproximarem de maneira inadequada, haverá punição. Só isso aqui já daria uma mensagem muito boa para essa noite. Você se preocupou quando você se aproximou desse culto solene para falar com Deus? Fez? Ou está tranquilo? Se limpou o coração? Não, está tudo certo. Cuidado. Proximidade com Deus. A Bíblia fala que o nosso Deus é fogo consumidor. Quando você se aproxima dele para prestar culto, para servir, para segui-lo como eles estão fazendo com a arca, faça isso em santidade e reverência. Ele sabe que nós somos pecadores imperfeitos, mas não brinque. Por isso esse alerta. Não, tenham cuidado, fiquem cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproxime demais. Assim vocês poderão ir, saberão onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Então Josué disse ao povo, purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. E aconteceu toda essa vitória, vencer a batalha. Como vocês acham que o povo ficou? O povo ficou extasiado, maravilhado. E isso nos ensina uma coisa. As grandes batalhas, ou as pequenas e as grandes, não importa. Toda vitória só é conseguida, nós precisamos só de Deus. Isso nos ensina, sabe por que muitas igrejas não têm sucesso na vida do serviço cristão? Por que muitos crentes não têm sucesso no seu cristianismo? A razão é uma só, é porque Deus não está com eles. É porque Deus não está caminhando com eles.
Alguns pensam que se a igreja tiver mais tecnologia, mais conforto, tiver uma estratégia de marketing, e se ela fizer muitas atividades, então a igreja vai crescer e vai ter sucesso. Não é verdade. Tudo que nós precisamos na vida é a presença de Deus conosco. Se Deus estiver presente mais e mais na minha vida como pastor e mais na vida dos irmãos, a igreja vai avançar. Não é que ela não vai ter adversários, mas ela não pode ser resistida. Isso vale para o coletivo como igreja e vale como indivíduos. Se você quiser avançar, você precisa certificar: Deus está comigo. Deus tem que estar com você todos os dias guiando vocês. Olha aí então Josué capítulo 7, vamos caminhar um pouquinho mais. A grande pergunta no versículo 1 é: prevaricaram os filhos de Israel. Veja que aí é colocado no plural, mais à frente eu falo sobre isso, eu vou falar sobre isso. É dito claramente, o povo de Israel pecou, mas na sequência diz: o povo pecou porque um homem, Acã, pegou coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Foi uma pessoa só, era um único homem que fez algo errado. E Deus, então, fez algo contra o povo todo. Por que isso acontece? Porque nós, assim como o povo judeu, a igreja, nós temos um senso de coletividade. Deus olha para nós e Ele responsabiliza o todo pelo indivíduo. Antes que você comece, mas é injusto, é assim que funciona. Se alguém na igreja, se alguém que participa, que é membro da igreja de Cristo, vive em pecado dentro dela, Deus corrige toda a igreja. Sempre foi assim. Ele não está mudando a regra. O todo é responsabilizado por uma parte. Funciona no seu corpo da mesma forma. Se você tiver uma doença no dedo e o dedo gangrenar, se você falar, não, tudo bem, não vou fazer nada, você vai morrer. Vai espalhar, o corpo vai morrer. O todo vai pagar por causa de um membro deficiente. Isso acontece. Pecado afeta a igreja, afeta a família e todos são ligados a você. O problema é que nossa cultura ocidental nos ensina que não é assim. No Oriente seria fácil de entender, mas aqui não. Aqui existe um tal de desigrejado, um movimento novo aí de que, não, eu não sou mais membro da igreja, eu sou a igreja, eu cultuo na minha casa. Esse tipo de bobagem pecaminosa, diabólica que tem se alastrado por aí, precisa ser combatido. Deus nos fez unidos, nós somos um povo unido. E o texto vai dizer claramente aí no versículo 1, no final dizendo assim: Acã pecou, um só pecou, Deus puniu todo o povo, e o texto termina dizendo no versículo 1, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Quero deixar claro para você que Deus se ira. Há um movimento no meio cristão que gosta de pensar assim: Deus é amor, e é verdade, Ele é. Deus é misericordioso, amém, Ele é. Mas nosso Deus é santo, justo e se ira. Ele é um Deus que pune também. Não escondam essa verdade. Deus é um Deus que deve ser temido. A Bíblia fala mais sobre temer a Deus do que amá-lo. A Bíblia fala assim: olha, cuidado com Ele. Ele é um fogo que consome, Ele não leva levianamente a postura das pessoas. Deus se ira, e Ele se ira mais ainda quando as suas criaturas, e aqui no caso era um homem, Acã, quando as suas criaturas o afrontam em rebelião. Isso tem um alerta para a igreja tremendo. Cuidado, porque quando a criatura fala: eu não vou obedecer, faz o que o Senhor quiser, eu não vou obedecer, Deus se ira. E quando Deus se ira, não sabemos como Ele vai lidar com a questão. E por que Ele se irou? Deus ficou irado porque Israel quebrou o pacto. Por isso que é prevaricar. Ele deu uma ordem, não. Basicamente para os judeus era assim: obediência, bênção, desobediência, punição. É bem simples a regrinha. Obedeça e eu te abençoo, desobedeceu eu vou te punir. O povo errou porque um homem chamado Acã falhou. E o que Deus faz? Deus se ira. Por que Ele se irou? Basicamente, Deus está dizendo para o povo de Israel o seguinte: o despojo de Jericó é meu, é as primícias. As primícias é como se fosse, se você entender assim, uma colheita. Os judeus foram sempre ensinados isso. Nasceu um cordeiro, primeiro cordeirinho ofertado a Deus. Teve a colheita, primeira safra, parte dela ofertada a Deus. Tudo, as primícias, tudo que for primeiro é do Senhor. Ele está entrando na terra para conquistar. Qual é a primeira cidade a ser destruída? Jericó. Ele falou: é minha. Então, quando Acã pegou algumas coisas, ele está roubando quem? Ele diretamente. Ele falou: é do Senhor? Que do Senhor nada, isso é meu. E aí a ira do Senhor se acendeu. Deus explodiu em ira. Deus se ira, a ira dele é santa, a nossa não. Por isso ele fala em Tiago: irai-vos e não... por isso a Bíblia nos ensina, em Efésios: irai-vos e não pequeis.
não se põe o sol sobre a vossa ira. Em Tiago 1,19, ele fala assim, olha, cuidado com a ira, porque a ira do homem não opera, não produz a justiça que vem de Deus. Nós temos que tomar cuidado com a ira, mas Deus se ira de forma santa, e ele se irou, porque ele falou, você está pegando o que é meu, e ninguém viu, mas eu vi aqui, você tem um problema, Acã. Muito bem, então aí nós caminhamos por alguma coisa, aí já mostrei isso aí, não vou mostrar, eles circularam a cidade, tocaram as trombetas, venceram, as muralhas caíram. Então a primeira lição desse texto é que fala sobre a desobediência, tá bom? A desobediência de uma única pessoa é punida sobre todo o resto do grupo. Leva isso para uma mensagem para 2025 sobre a sua família, leva isso em relação à igreja. Se você vive, se você é membro dessa igreja e você tem pecados ocultos, essa igreja como um todo vai pagar. Deus vai achar você, vai mostrar, vai revelar. Mas enquanto isso não acontece, todos irão pagar. Se tem alguém na sua casa, na sua família, estou falando agora, claro, num contexto de cristianismo. Talvez você esteja numa família e fale, eu tenho pessoas na minha casa, pastor, que pecam, não são crentes. É outra história. Mas estou falando que uma casa é responsabilizada. Os crentes que estão ali, eles são verdadeiros para-raios. Tome cuidado. Pior coisa para andar ou estar perto é de um crente desobediente. Você nunca sabe quando a ira de Deus vai ser derramada. É melhor você andar com um incrédulo, que Deus fala, não vou punir ele agora, vou punir só lá no final, na eternidade, mas o crente ele pune agora. Então as tempestades começam a... Vocês lembram de uma história que mostra isso? Para resumir, eu poder passar desse ponto, lembram de Jonas? Era um só desobediente. Todo mundo que contratou o navio foi perdido, o capitão não tinha nada a ver, perdeu o navio, ou quase perdeu o navio, né? Mas perdeu toda a mercadoria. Compradores que estavam esperando as entregas da Shopee, da época, vir, não é? Da Palestina, sair de Jope e ir para a Espanha. Os marinheiros começaram a jogar tudo no mar. Todo mundo perdeu, prejuízo total. Quando eles chegaram na Espanha, o navio, os marinheiros chegaram e falaram, o que aconteceu com a mercadoria? Perdemos, por quê? Por causa de uma pessoa chamada Jonas. Cuidado. Os irmãos acham que isso é brincadeira? Eu, quando vou entrar em um avião, eu oro. Irmão, o Davi está ali, está rindo, né, Davi? Eu oro, eu falo, Senhor, eu não sei se um danado de um Jonas está aí. Eu não sei. Senhor, dá um outro jeito. No avião, não faz no avião, não. Mas é muito sério. Cuidado com quem você anda, porque Deus estende a sua mão sobre o seu povo. Desobediência é a primeira tragédia que vem sobre a vida de alguém que afronta ao Senhor. A desobediência vai ser punida. Existe um segundo aspecto que aparece no versículo 2 a 5, que é a derrota. Desobedientes vão passar pelo que a Bíblia chama de derrota, não tem como escapar disso. Todo desobediente vai passar por derrota. Olha como o texto fala, enviando, pois, verso 2 a 5. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam apenas 2 ou 3 mil homens para ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram dos judeus, 36. E aos outros perseguiram, desde a porta da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Preste atenção aqui. Eles quando vão então lutar, deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui, eles atravessaram, tiveram uma vitória esmagadora, convincente em Jericó. A próxima cidade ficava mais ou menos a 24 quilômetros. Josué falou, vão lá, espiem, veja como eles são. Eles voltaram e falaram assim, gente, Josué, lembra quantos homens eles são? Quantos homens eles tinham? 600 mil. O povo falou o quê? Não, Josué, não fatigues todo o povo. Ai, é um bairro. Mande para lá só 2 mil, no máximo 3 mil homens. Josué falou, ok. Então ficaram 597 mil. Ele mandou 3.
O homem falou 2-3, ele falou, manda 3 para garantir. Quando eles foram atacar Ai, os habitantes de Ai, um vilarejo que, gente, Jericó era uma muralha fortificada, altamente poderosa, caiu. Ai, então, Ai não ia fazer nada. Deus falou, agora, como é que vocês acham que estava o coração dos guerreiros, depois de ver a Jericó sendo destruída? Estavam com sangue nos olhos, animados, cantando. Tanto é que eles falam, nem precisa mandar muito. Não, a gente dá conta, manda só alguns. E Josué falou, vai lá então em 3.000. Quando eles vão lá, o texto fala que desde a porta da cidade, eles são atacados. E eles são esmagados. Eles esmagados no sentido assim, são envergonhados, eles são colocados para correr. E desse grupo de 3.000, 36 morreram. 36 judeus foram executados no processo. E o resto voltou. E eles foram humilhados. E a Bíblia diz que o coração do povo ficou como água. O que vocês acham que quer dizer o coração ficou como água? O que será que é isso? Você já viu, a gente talvez na nossa língua ia falar assim, o coração da pessoa ficou como gelatina. Sabe o que é gelatina? Mole e frágil. Mas o que acontece com a gelatina quando ela derrete? Ela é água. O coração das pessoas amoleceu, não havia vigor. Então agora eles voltaram com 36 mortos e todos os homens se apavoraram. Foram, nossa, essa cidadezinha, esse bairro fez isso com a gente, o que os outros vão fazer? Então você aprende uma lição importante nesse texto, que com a ajuda de Deus, preste atenção, com a ajuda de Deus, nós podemos vencer qualquer inimigo. Mas sem a ajuda de Deus, os menores adversários vão prevalecer contra a gente. Não importa, a questão bíblica, o ensino aqui não é o tamanho da adversidade, o tamanho do inimigo. A pergunta central é, Deus está ou não com você? Porque se Deus não estiver com você no ano de 2025, meus irmãos, você vai tropeçar nos menores inimigos, os mais frágeis, porque não adianta. Você não vai conseguir vencer nada. Eles tinham que vencer Ai. Mas sabe quais são as vitórias, os desafios que nós temos? Você tem desafios grandes e pequenos. Talvez você esteja sentado aqui, um grande desafio para você é, pastor, eu preciso reestruturar o meu casamento. Pastor, eu estou tendo um trabalho tremendo para educar os meus filhos, as minhas filhas, no caminho do Senhor. Ah, pastor, eu tenho que lutar para abandonar pecados que eu estou carregando ao longo desse ano. Eu tenho adversários. A pergunta é, Deus está ou não com você? Porque se Deus não está com você, você não vai ensinar nenhuma criança. Se você tiver um único filho, pequenininho e dócil, ele não vai ser, na sua mão, trabalhado. Porque você não tem poder para fazer nada. Talvez você olhe desesperado e fale, quantos desafios eu tenho pelo ano, pela frente de 2025? Não olhe para os desafios. Responda a essa pergunta. Deus está ou não com você? Então você sabe se você vai trabalhar no casamento, vida profissional, crescer, vencer pecados. Se ele não estiver, você vai ser esbofeteado, muitas vezes. A outra aprendizado aqui muito importante. Você precisa entender que o segredo de Israel não eram as armas, era Deus. Deus presente, vitória. Deus ausente, derrota. O problema é que quando eles foram atacar Ai, eles saíram daqui e foram para lá, até aqui Deus estava com eles. Daqui para lá Deus não estava mais. No versículo 1, Deus estava com eles. No versículo 2 até o 5, Deus não estava mais. O problema é que não teve nenhum indício, não mudou nada, estava tudo igualzinho. Josué mandou o povo, ele não sabia. Ele não sabia que Deus não estava mais com eles. Vocês sabiam que isso é muito perigoso? Olha o perigo. É muito perigoso você não saber se Deus está ou não com você. Se você não sabe, se você não percebe que Deus se afastou, meus irmãos, perigo total. Nem sempre nós estamos conscientes. Então você tem que sempre estar avaliando a sua vida, falando, Deus, o Senhor está comigo? Quais são os indícios de que o Senhor está comigo? Estou obedecendo, não estou obedecendo? Vocês sabem que Josué era um brilhante estrategista. Ele viveu com Moisés durante o tempo no deserto, ele sabia guerrear. Ele era muito bom, era um guerreiro habilidoso, tanto que Moisés, direcionado por Deus, colocou ele no poder. Mas ele cometeu um erro que muitos crentes ainda cometem hoje. Sabe qual foi o erro estratégico de Josué? Foi subestimar os seus inimigos. Esse inimigo é pequeno.
Manda só 3.000. Irmãos, não subestimem os desafios que vão chegar no ano de 2025. Não olhe para isso e fale, não é tão pequeno, isso aí eu dou conta. Você não dá conta. Você não vai dar conta. Se você falar, a partir desse ano, pastor, eu vou fazer uma coisa simples. Eu vou orar alguns dias por semana na minha casa. Talvez seja uma coisa pequena. Você não vai conseguir. Eu vou ler a Bíblia. Você não vai conseguir. Você precisa de Deus para realizar as coisas maiores e as menores. Josué ficou sabendo da derrota só depois que o povo chegou. 36 mortos, o resto dos 2.000 e tralalá, 900 e algumas casas, desesperado, derrotado. Josué foi o último a saber. Ele não sabia, falou, nossa, Deus nos deixou. Isso acontece muito, quero compartilhar com vocês, um temor dos pastores. Liderança de igreja e pastor, normalmente eles são os últimos a saber dos problemas. O problema está acontecendo dentro da igreja. Um membro sabe falar para o outro, a fofoca espalha, a crítica espalha, e vai espalhando, até chegar na liderança. Quando chegou na liderança, é que já saiu do controle. Infelizmente, na Bíblia acontece. Infelizmente, nem sempre a liderança sabe. Muitos pecados de todos os irmãos, de todas as igrejas, funcionam assim. Eles são feitos em segredo. Então, o líder não vê, o pastor não vê. Não tem uma luz que acende, uma mensagem que bipa no celular do pastor, dizendo, pastor, alguém pecou. Não acontece isso. Quando os irmãos sentam aqui, nenhuma luz acende. Seria legal se tivesse um poder espiritual, uma seta acendesse sobre cada um e olhasse e falasse, Senhor, o Senhor está me revelando. Não acontece isso. Então talvez você esteja sentado aqui, rindo, se divertindo, cheiroso, bonito, mas praticando, cultivando e acumulando pecados ocultos, escondidos. Às vezes escondidos no ambiente familiar. Só dentro das quatro paredes. Talvez é um pecado que acontece no quarto conjugal. Talvez é um pecado que acontece dentro das paredes da casa. Só sua família sabe. É algo que você só fala com seu filho, com a sua filha, com seu marido. É aqui, é um pecado de estimação. Ninguém vê. E eu quero que você saiba isso, o pastor não vê mesmo. Mas você precisa olhar nesse texto e saber que Deus está vendo. Quando Acã pegou aquela capa, pegou alguns utensílios que ele vai descrever mais à frente, ninguém viu. Ninguém. Ele teve muito cuidado. Ninguém viu, exceto só uma pessoa viu, mas ninguém. E o problema está feito. Acontece, quem já assistiu o filme do Super-Homem, sabe que tem uma coisa que enfraquece o Super-Homem. Você sabe dizer o que é? É o quê? A Kryptonita. Muito bem. Israel tinha inimigos superpoderosos, muito poderosos. Deus era a Kryptonita que andava com eles. Quando Deus chegava no lugar, o povo se enfraquecia. Só que Josué mandou para essa batalha 3.000 homens sem saber que a Kryptonita celestial não tinha ido junto. Quando eles chegaram lá, aquele vilarejo os atacou e os humilhou. É trágico, porque 36 pessoas foram mortas. A Bíblia não nos fala quem eles são. Talvez, eu imagino, que alguns eram pais de família. Os filhos, de manhã tinham pai, no final da tarde já não tinham mais. Esposas perderam seus maridos. E se eles eram ou não casados, ou tinham ou não filhos, fato é que eles eram irmãos, fato é que eles eram filhos de alguém. Foi uma tragédia, foi uma destruição. Eu e você temos que aprender o seguinte, sem a presença de Deus, a derrota é certa. Não é provável que você perca, sem Deus estar com você. Ouça-me bem, 2025 vai ser um ano de derrota. Vai ser um ano de tragédia. Se Deus não estiver com você para enfraquecer os seus inimigos ao longo do caminho, não tem escape. É por isso que muitas igrejas fracassam. Deus não está mais com elas. Elas não fazem nenhuma diferença na sociedade. A mensagem não é significante. Não há santidade, não há disciplina, não há amor, não há comunhão. Há só entretenimento. A música é maravilhosa e o espetáculo é divino, mas Deus não está mais com elas. Irmãos, nós precisamos entender isso. Cuidado com a desobediência, porque toda desobediência nos leva à derrota.
E quando nós somos derrotados, nós entramos num próximo aspecto, que é o desespero. Então veja, vem a desobediência, você vai avançar, a derrota entra na sua vida, na família, igreja. Quando a derrota entra, o desespero surge. Olha o que é dito adiante no verso 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Na cultura, no mundo antigo, rasgar as vestes era um sinal de desespero. O judeu era muito dramático. Então, você quer mostrar que está desesperado, eles pegavam a roupa e rasgavam. Eu não sei porque eles faziam isso, além da dramatização, até porque eles não tinham muitas roupas. Vocês sabem disso, aqui não era uma época que você tem roupa em abundante. Rasgava as roupas. E aí, para você ter, ou você costurava, ou você pegava o espólio quando você entrasse em outra cidade. O texto fala que Josué e os sacerdotes rasgaram a roupa, se prostraram diante da arca de Deus, eu já vou falar sobre ela, e eles pegavam pó da terra e jogavam para o alto sobre a sua cabeça. Então eles estavam imundos, como mendigos, como lixo. Eles estão demonstrando diante de Deus desespero, eles estão apavorados com o que está acontecendo. O texto fala que ele fica com o rosto em chão, ele e os anciãos. Mas eles estão aonde? O texto nos mostra que eles estão perante a arca do Senhor. A arca do Senhor era isso aqui que aparece na imagem. É uma grande caixa de madeira com as dimensões dadas pelo próprio Deus, madeira de acácia. Deus até fala qual é a madeira que deveria ser usada. Ela tinha esses bastões que os sacerdotes, não é? Os levitas colocariam no ombro e carregariam. A arca de Deus não poderia ser carregada por animais. Não podia ser colocada numa carroça, nada poderia levar a arca de Deus, exceto os homens preparados, separados para aquilo. É por isso que um homem chamado Uzá, servo de Davi, morre. Quando a arca é roubada pelos filisteus e volta para Israel, sozinha, né, guiada por aquele animal, depois Davi busca a arca e vai levar a arca para colocar no templo. E para colocar em Jerusalém. E a arca passa, o cavalo, os bois passam no buraco, a arca balança e a arca vai cair. E um soldado que está do lado da arca, para não deixar a arca cair, põe a mão para segurar a arca. E o texto fala que Deus fulmina ele na hora dele fazer isso. Ele estava bem intencionado, mas desobedeceu. Ele não deveria colocar a mão na arca. Entende porque o texto fala, fique longe dela, não anda muito perto não. Muito bem. Dentro dessa arca existiam 3 coisas. Em primeiro lugar, existia o cajado de Moisés, ou a vara de Arão, por assim dizer, né? A vara de Arão com um ramo florescendo. Devia ser extraordinário ver isso. Um cajado seco, sem raiz, e um ramo verde. Ali. Hoje a gente consegue fazer isso com flor artificial. Mas não, ela é natural, o ramo estava lá. E o cajado foi colocado dentro da arca. O cajado significava a liderança de Deus sobre o povo. Liderança que o povo rejeitou. O povo rejeitou Moisés, o povo rejeitou Arão. Deus olhava para o cajado e ele não gostava daquilo não. Era uma lembrança de, Deus, a liderança que o Senhor levantou para nós não é suficiente. Ao lado do cajado tinha as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que o povo também desobedeceu. E Deus olhava para a arca, Deus olhava para dentro da arca da aliança e não gostava daquilo. O povo rejeitou a liderança e as ordens de Deus. E ao lado tinha um potinho pequeno com maná, que eram pequenos bolos de mel que estavam lá dentro, que não estragavam. Olha que fantástico, estava lá. E a lembrança do maná era a provisão de Deus. Então dentro da arca tinha a direção, a lei e a provisão. O povo tinha rejeitado os 3. Em cima da tampa da arca, você teria esculpido 2 querubins, mais ou menos nesse modelo aqui. Eles estão sobre a arca, eles estão com as pontas das asas estendidas, tocando uma asa do outro, e eles estão olhando para baixo. Eles estão olhando para cá, para dentro da arca. Quando eles olham para dentro da arca, eles veem tudo que o povo rejeitou. E eles representam Deus. Quando Deus olha para dentro da arca, o Deus fica contente ou irado? Ele olha, o povo rejeitou a liderança, rejeitou a provisão, rejeitou a lei. A ira de Deus se acendia. Então o sacerdote tinha que pegar um bezerrinho, um cordeirinho, inocente,
matá-lo e derramar o sangue dele sobre o propiciatório. O que é o propiciatório? Essa tampa aqui, ó. Essa tampa revestida de ouro, o sangue era colocado ali em cima. E agora, entre as coisas que o povo rejeitou e a ira de Deus, existia um sangue de inocente. E a ira de Deus se aplacava. Estão comigo? Dá para entender a dinâmica? O sangue de inocente aplacava a ira de Deus, não resolvia. No ano seguinte tinha que fazer de novo. Era assim que funcionava. Por isso, o Novo Testamento, Romanos 3, vai falar que Cristo é a nossa propiciação, de uma vez por todas. Resolveu. Quando Deus olha para nós, e eu quero que você entenda isso bem claro, você também rejeita a liderança de Deus, as leis de Deus e a provisão de Deus. Já reclamou da provisão de Deus esse ano? Alguma vez esse ano do que Deus te deu? Já falou para Ele? Não é suficiente. Já murmurou? De novo vou ter que comer isso? Alguém na sua casa já fez isso? Outra vez? Só tem isso para comer? Todo dia filé mignon? Não tem outra coisa não? Não sei se na sua família cada um tem um... eu estou cansado disso, daquilo. Já reclamou? Se você reclamou do que Deus proveu para você financeiramente, materialmente, a ira de Deus se acendeu contra você. Já desobedeceu às leis de Deus, e aqui eu não estou falando dos 10 mandamentos, mas as ordens de Deus na Bíblia? Já foi insubmissa ao seu marido, já não amou a sua esposa, já desobedeceu aos seus pais, já foi ganancioso, já foi maldizente, já promoveu a discórdia, você guarda a ira no coração contra alguém, você é pedra de tropeço para alguém, a ira de Deus se acende contra você. Já reclamou da liderança de Deus? E a liderança de Deus pode ser o pastor, pode ser outra pessoa que Deus colocou para liderar você. Já reclamou? A ira de Deus se acende contra você. E sabe por que você não é destruído? Porque existe sobre os crentes o sangue do Cordeiro perfeito. Porque se não fosse Cristo, meus irmãos, nós duraríamos muito menos do que o povo de Israel. Então Josué se ajoelha ali e fala: Senhor, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo, desculpa. Onde eu estou falhando? Qual é o problema? O Senhor nos tirou do Egito, nos guiou, só vitória, parou o rio, entramos, vencemos de maneira extraordinária Jericó. Primeiro bairrinho de nada aí, nós fomos mortos. Tem gente chorando, Senhor, e eles estão me culpando disso. A tormento, a tragédia. E é interessante, queridos, que enquanto ele está orando, Josué era alguém muito hábil, porque ele não era só um lutador, ele sabia orar. Ele sabia lutar e sabia orar. Os crentes têm que saber fazer as duas coisas. Não adianta você ser uma pessoa de oração se você não é uma pessoa que guerreia pelo reino. As duas coisas estão caminhando juntos, nós temos que lutar. Olha os argumentos que ele apresenta para Deus. Olha como Josué é hábil na oração. Verso 7. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizestes passar a este povo o Jordão, para nos entregardes nas mãos dos amorreus e para nos fazer perecer? Se nos contentáramos com ficar da além do Jordão. Ele diz para Deus: Senhor, por que o Senhor nos fez atravessar o Jordão? Nós estávamos contentes em ficar do outro lado, estava tudo certo. Ali, para nós, não precisa dessa terra. Mas o Senhor fez isso. Quando foi dito para nós, quando a arca passar, a gente tem que seguir. Nós seguimos a arca. E olha a tragédia. Nós te seguimos, Senhor. Eu obedeci a sua ordem e olha o que aconteceu. Já orou para Deus assim alguma vez, falando: Senhor, eu tenho obedecido o que o Senhor pede, mas só estou me dando mal. Senhor, eu tenho feito o que o Senhor orienta, mas é só lambada. Eu faço o que é certo, eu tento seguir a sua orientação bíblica, mas a situação piora em vez de melhorar. Josué está orando assim para Deus. O que mais? Olha aí ainda no versículo 8. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas aos seus inimigos. E ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão, ou seja, nos arrancarão o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Ele diz para Deus o seguinte: Senhor, por que o Senhor nos trouxe para cá? Lá estava bom, a gente não estava reclamando. Segundo, o que vai ser de nós agora? Se o bairro de Ai, essa cidade pequenininha, nos destruiu, quando a mensagem correr por toda Canaã, centenas de milhares virão, eles nos esmagarão. Senhor, eles vão nos arrancar da terra.
Nós seremos como capim, eles vão nos pegar com as mãos e vão acabar com tudo. O que ele está falando para Deus? Senhor, por que o Senhor fez isso? E o Senhor não tem piedade de nós? Já orou isso esse ano alguma vez? Falando, Senhor, o Senhor não tem piedade? Olha o que está acontecendo, se continuar assim, vai ser meu fim. Se eu continuar descendo nessa espiral financeira, não estou falando por má administração, aí é uma outra questão. Mas às vezes, obedecendo a Deus, você começa a perder o seu patrimônio, porque você está obedecendo a Deus. Às vezes, por obedecer a Deus, você começa a perder a sua família, a sua paz. Já orou para Deus falando, Senhor, o que vai ser de mim? Eles estão pouco a pouco me arrancando todos os dias, os inimigos vão me cercar, vão me destruir. Em terceiro lugar, ele diz para Deus no finalzinho, agora sim, a parte mais brilhante dessa oração. Ele fala, Senhor, então o que farás com o teu grande nome? Josué sabia que o mais importante de tudo era o grande nome de Deus. Muitos crentes não sabem isso, Deus não se importa que você ore, que você se reclame, e que você se queixe, e que você dialogue com Ele. Em Isaías capítulo 1, ele disse para o povo assim, vinde, arrazoemos. O que é arrazoar? É ir para Deus e falar, Senhor, eu estou triste, eu estou passando por isso, por aquilo. Senhor, eu estou desanimado. Senhor, os problemas estão aumentando. Deus não se importa, desde que você faça isso com reverência, sem acusá-los. Mas Deus quer que você fale. Senhor, eu não consigo vencer esse pecado. Esse pecado insiste, tenazmente me assedia, como Hebreus fala. Eu tento sair, mas ele enrola na minha perna e eu caio de novo. Senhor, o que eu vou fazer? Mas sabe o que é pior, Deus? Se eu tropeçar, além da destruição da minha vida, o que será do teu grande nome? Porque as pessoas sabem que eu sou cristão. O seu nome vai ser envergonhado, as pessoas vão dizer, o Senhor tirou o povo do Egito, esse Deus é fraco, tirou do Egito e não consegue nem passar por um bairro. Então Josué fala para Deus, Senhor, o que vai acontecer com o teu nome? Orar não é ficar com uma listinha, como alguns crentes acham, isso é reza. Todo dia a mesma coisa. Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, tal. É uma lamúria. É uma lamúria ouvir alguns crentes, dá medo. Se o ser humano não gosta de ouvir você orando, o que Deus vai falar? Então está na hora de você mudar e você ter uma conversa sincera com Deus. Você já viu como os salmistas oravam? Dá até medo. Até quando te esquecerás de mim? O Senhor não se importa que eu morra? O Senhor nos abandonou? E Deus vai entender naquela oração, sabe que a luta se torna mais difícil em alguns momentos. Deus quer que você converse com Ele. Então pare de ficar buscando palavras rebuscadas. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Senhor das nuvens e do mantimento e provisão. Deus bondoso, glorioso. E aí começa aquela lista de adjetivos. Justo, bondoso, compassivo. E aí você orou e não falou nada. No final você quer falar, Senhor, me ajuda, está difícil a relação aqui com meu filho. Senhor, me ajuda, porque eu não estou tendo domínio sobre a minha boca. A minha língua, eu não estou conseguindo controlar. Me purifica, me santifica, me torna melhor. Deus quer que você converse. É um relacionamento de atitude. Quando nós estamos num relacionamento com Deus, eu quero que você saiba que nós nos relacionamos com Deus vivo. Não é um Deus morto. Você não está orando para um santo, para uma parede. Deus é vivo, Ele quer que você se expresse, que você fale. Então faça isso. Se você não puder usar esse argumento final que Josué ora, aqui nessa oração, então eu vou dizer para você que provavelmente a sua oração está errada. Se quando você pede algo para Deus, ouça, eu vou repetir. Se quando você vai orar e você apresenta para Deus o seu pedido, seja qual for, se no final você não pode dizer para Ele, Senhor, se o Senhor não fizer isso, o que será do teu grande nome? Se não cabe isso, a sua oração está errada. Então vamos pegar um jovem que vai orar por um namorado, ou por uma namorada. E está lá, ele começa a orar. Senhor, dá-me uma namorada. Porque se o Senhor não me der um namorado ou uma namorada, eu vou ficar muito triste. E, Senhor, eu vou ficar tão triste, eu vou desanimar de ler a Bíblia e de orar. Então é por isso que Deus tem que te dar. Ele tem que atender o pedido da namorada ou do namorado, para que você fique alegre. É essa a razão. Mas você pode orar falando, Senhor, por favor, eu gostaria muito de ter um namorado ou uma namorada, porque se o Senhor me abençoar, o teu nome vai ser glorificado, porque eu pretendo formar uma família. E eu quero que os meus filhos cresçam debaixo da orientação da igreja. E eu quero que a minha família seja uma bênção, um exemplo. E eu quero que por meio do meu relacionamento, da minha família, o mundo seja impactado para a tua glória. Eu quero que o seu nome seja glorificado
Mudou a dinâmica da oração ou não? Eu estou muito triste. Eu quero a tua glória. Quando você fala, Senhor, me dá um carro. Senhor, faz isso, me dá cura de uma doença. Se no final você não pode dizer Senhor, porque se o Senhor não fizer, o que será do teu grande nome? Lembra o que nós falamos no dia de último aí, que nós temos ação de graças, que lá no livro de Provérbios, o sábio diz o seguinte: Senhor, não me deixa, está em Provérbios, se eu não me engano, 30 ou 31. Senhor, não me dê menos, não me dê pouco, para que eu não roube e faça o quê? Se eu roubar, o que vai acontecer? Ninguém lembra? Senhor, eu quero ter pouco, por favor, não me dá menos do que eu preciso, porque senão eu posso roubar e envergonhar o teu nome. Senhor, não me dê muito, porque se o Senhor me tornar rico, eu posso me esquecer do teu nome. Está vendo como é uma oração? Avalie os seus pedidos do ano de 2024 e veja se aquilo que você tem pedido a Deus, no final você pode dizer a Ele: Senhor, se não fizer isso, se o Senhor não atender, o que será do teu nome? Como o Senhor vai ser glorificado? Queridos, próximo passo é a direção. Primeira coisa que acontece é a desobediência. A desobediência leva a pessoa à derrota. A derrota, a humilhação, nos leva ao desespero. Josué rasga as vestes, está orando, clamando, conversando com Deus. E quando ele faz isso, então, ele começa a receber de Deus direção. E a direção vai aparecer a partir do versículo 10. Diz assim: certamente eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje, então tem problema, no primeiro domingo do ano a gente continua. Então é dito o versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Tem alguma coisa estranha nisso? Em toda a Bíblia, Deus nos manda orar. Mas aqui, Deus está mandando Josué fazer o quê? Para de orar. Eu estou orando. Levanta. Pode parar, pode parar de orar. Isso acontece na Escritura 2 ou 3 vezes no máximo. Deus está dando uma ordem aqui totalmente diferente. Ele está clamando, orando, se humilhando ele. Sabe quanto tempo ele está? O texto fala que ele ficou até a tarde. No versículo 6. Prostrou-se o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele está ali há horas clamando. Deus falou: levanta e para de orar. Eu não quero mais que você ore. Como isso? Deus falou: para. Uma lição que você tem que aprender aqui é uma lição importante. Entenda. Não adianta orar. Não adianta ficar orando horas e horas se você não consertar a sua vida. Deus vai falar para Josué o seguinte: para de orar. Eu não quero mais que você ore. Eu quero que você vá descobrir o pecado no meio do povo. Vá lá e conserta o que está de errado. Ficar orando aqui é lindo. Chega, não quero mais. Você já fez isso? Tem pessoas que vivem orando. Senhor, eu quero uma vida melhor. Mas o que você faz para mudar? O que de fato, onde é na prática que você está trabalhando para modificar algo na sua vida? Dizem, certa vez, que Martinho Lutero estava orando. E ele estava orando por horas. Ele era um homem de oração. E ele orou horas e horas e horas. E ele mesmo conta o relato que um momento ele sentiu realmente no coração um pensamento. Hoje estavam falando sobre Deus falar, eles estavam perguntando algo para mim, sobre Deus falar. Deus não fala hoje de forma audível. Martinho Lutero, pare. Mas enquanto ele orava, veio um pensamento na cabeça dele dizendo assim: chega de orar, vai fazer o seu trabalho. Não, mas eu quero orar. Chega de orar, vai fazer o que você tem que fazer. O que você tem que corrigir? O que você tem que mudar? Irmãos, ore. Mas só orar não resolve. Quer orar pelos seus filhos? Ore. Ore muito por eles. Mas se você não levantar e não fizer algo para santificá-los, não adianta. Quer orar pelo seu casamento? Ore. Mas se você não fizer algo pelo seu casamento de prático, não adianta orar. Não adianta ficar orando e depois usar palavras agressivas, palavras rudes. Não adianta orar para ser o melhor crente se você não vem à igreja. Não adianta falar: Senhor, transforma a minha vida, se você não ora e lê a Bíblia. Irmãos, nós precisamos sair dessa bolha que o pessoal inventa por aí, mística. Já orei, eu sou uma pessoa de oração. Quantas pessoas dizem que são pessoas de oração e têm uma vida torta?
Uma vida suja e imunda. Você fala, não, para de orar. Está na hora de você realmente ser transformado. Se você não for transformado, não vai adiantar ficar prostrado. Deus não quer oração sem transformação. Eu vou citar 2 exemplos aqui. 1 Timóteo. Se você quiser abrir a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 8, olha o que é dito. Paulo está falando sobre oração. Paulo está ensinando Timóteo sobre a necessidade da oração. Enquanto ele tenta orientar o seu pupilo, Timóteo, ele diz assim para ele, 1 Timóteo capítulo 2. Verso 1 diz, antes de tudo, pois exorto que vocês usem a prática de súplica e oração, intercessão e ação de graças em favor de todos os homens. Paulo diz, Timóteo, eu quero que vocês orem. Quando chega no versículo 8, olha o que é dito. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar e levantem mãos santas, sem ira ou animosidade. Paulo diz, eu quero que vocês orem, mas a mão de vocês tem que estar limpa. Não adianta orar se você tem a mão suja. Não adianta você orar se você tem animosidade no coração. Talvez você venha à igreja e você ora, mas no seu coração tem reservas. Talvez você tem ódio, você tem raiva contra irmãos, contra uma irmã. O que adianta a sua oração? Você acha que sua oração está chegando ao céu? Não chega. Porque ele fala, eu quero que vocês orem, mas as mãos têm que estar limpas, pureza. Eu quero que vocês orem, mas não tenha animosidade. Sabe o que é animosidade? É nutrir no coração mágoa, rancor, ódio. Fica olhando torto para aquela irmã. Fica olhando torto para aquele adolescente, para aquele idoso. E aí você vai orar, Senhor, eu te amo. Ele fala, para de orar. Eu quero que você conserte isso na sua vida. Não adianta orar, louvar a Deus nos cânticos que nós fizemos aqui. Com a sua boca você louva a Deus, como o Tiago fala, e com a sua boca você amaldiçoa aquele que é a imagem e semelhança do Criador. Você acha realmente que 2025 vai ser um ano melhor? Eu vou falar 1 minuto e vou encerrar, e a gente tem que continuar outro dia. Abre em Isaías capítulo 1. Isaías 1. Isaías capítulo 1 é dito o seguinte, ouça atentamente o que Deus vai dizer quando nos direciona a parar de orar e fazer algo em prol da nossa própria conduta. Isaías 1, verso 12, é dito assim, desculpa, eu estou em Eclesiastes. Isaías 1, 12. O povo de Israel está querendo, o contexto é o povo de Israel está indo ao templo adorar a Deus e servir, mas eles estão indo cheio de iniquidade. Deus está muito irritado com isso. Ele diz assim, verso 11, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Eu estou farto do holocausto de carneiros e da gordura dos animais cevados, e não me agrada o sangue dos novilhos, nem dos cordeiros, nem de bodes. Deus está falando, eu estou farto, chega de você vir adorar. De que adianta você adorar a Deus? De que adianta você vir no templo fazer sacrifício? Ele continua, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus atos? Quem é que está obrigando você a vir? Por que você vem? Se você de fato não quer ter relacionamento comigo, por que você vem aqui? É por interesse? Ele continua. Não continueis a trazer ofertas. Isso aqui se aplica quase ao que está acontecendo com Josué. Para de orar. Deus está falando para ele, não quero mais que vocês ofertem. Continua. Não continue a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação. Sabe, ele está falando assim, quando vocês oferecem incenso no altar, é abominável, é nojento. Meus irmãos, isso aqui é o reflexo de muitas igrejas. Deus nos livre de não ser a nossa. Que Deus tenha piedade. Ele está falando, quando vocês abrem a boca para cantar, é abominável ouvir vocês falando. Vocês dizem que me amam, mas é uma vida torta. Vocês dizem que me amam, mas odeiam os seus irmãos. Isso tem que mudar. E ele continua. A convocação estou no versículo 13. Não continue a trazer oferta e incenso para mim é abominação. Também as luas novas e os sábados eram as festas. E a convocação das congregações, eu não posso suportar. O que Deus não suporta? A iniquidade associada com o ajuntamento solene. Deus fala, eu não aguento o ajuntamento solene, uma reunião cultual, quando as pessoas chegam com iniquidade. Deus falou, me dá ânsia aqui no céu.
Eu não quero que vocês continuem com isso. E ele termina dizendo, as vossas ruas novas, que eram festas dos judeus, as vossas solenidades, a minha alma os aborrece. Já são pesadas, estou cansado de as sofrer. Gente, isso aqui é muito sério. Deus falou, eu não aguento ver o culto de vocês. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, e aí agora chega onde eu quero o que Josué fez, quando vocês estendem as vossas mãos, eu escondo de vós os meus olhos. Sim, quando vocês multiplicam as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Será que é um retrato da sua vida? Você ora, e Deus fala, não atenda a sua oração, porque a sua vida é impura. Eu estou cansado de ouvir você falar, eu não quero que você continue a orar, pare de orar. Qual é a solução para isso? Verso 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Para de orar e vai corrigir a sua vida. Aprender a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. E aí ele diz a frase bem conhecida, vinde, pois, e arrazoemos, vamos conversar, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam escarlates, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, serem devorados pela espada. Eu vou parar aqui. Queridos, 2024 está terminando. E a pergunta que você tem que fazer nessa noite, porque os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos dele revelam que não há nada que nós podemos esconder, não tem nada. Se você, na sua casa, quiser ler Hebreus, capítulo 4, verso 12, o texto diz que todas as coisas estão patentes, visíveis, escancaradas diante dos olhos daquele de quem havemos de prestar contas. Os olhos do Senhor, quando olham para nós, eles deveriam trazer paz, mas eles também devem nos encher de temor, porque Deus viu o seu ano de 2024. E Ele sabe se o ano vai terminar com os pecados escondidos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos um instante. Ore por você. O que é que você está escondendo? Quais são os pecados que você está terminando 2024 debaixo do tapete? Talvez Deus trouxe você nessa noite para falar para você, perdoe, perdoe. Talvez Ele esteja trazendo você para falar, tenha uma vida mais santa. Pare de atacar, pare de murmurar, pare de reclamar. E talvez esteja dizendo para você, pare de orar e vai mudar a sua vida. Porque se você é um crente desobediente, fique sabendo que o ano de 2025 não vai ser melhor, vai ser pior. Vai ser um ano de derrota. E eu espero que a derrota venha para que surja desespero e você clame a Ele. E quando o desespero chegar, e somente quando o desespero chegar, é que Deus, em sua bondade, nos dá uma segunda chance e aponta caminhos de direção. Nessa noite, quem sabe não é a segunda chance? Quem sabe hoje Ele não está apontando para você? Mude. Que seja de verdade um 2025 melhor, mais santo, mais correto, com mais harmonia. Seja bênção nessa igreja, seja bênção por onde você andar. Não permita que a sua vida seja marcada por iniquidade. Ó Senhor, os teus olhos revelam que não há nada que podemos esconder, nada, absolutamente nada. Tudo, afinal de contas, tudo o Senhor conhece de mim e da vida dos meus irmãos. O Senhor sonda o meu coração. O Senhor pode ver lá dentro. O que ninguém mais vê, o Senhor vê. Ajuda, Senhor, a cada irmão aqui a terminar esse último domingo do ano acertando a vida com o Senhor. Tirando os pecados escondidos e entregando nos teus pés, falando, Senhor, perdoa-me, restaura-me, transforma-me. Eu não quero mais ser maldizente. Eu não quero ter mágoas no coração. Eu não quero nutrir falta de perdão. Eu não quero nutrir ganância. Eu preciso ser diferente e a sua fidelidade é a única capaz de pegar a minha vida e me levar além, muito mais do que eu pensei ou do que eu pedi. Toma a minha vida, Senhor, e leva uma só verdade.
A verdade é que quando o Senhor me sonda, eu não posso esconder nada. Transforma, Senhor, a vida dessa igreja, a minha vida como pastor e a dos meus irmãos. Ouça a nossa oração. Nós fazemos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos terminar.